Shalom Lekulam. Sabemos, gente, que o nosso povo israelita foi formado a partir de Adão, né? O nosso patriarca, né? E assim, posteriormente, Abraão gerou Isaac, e Isaac teve um filho chamado Jacó, o qual Deus mudou o nome para Israel, e Israel teve 12 filhos que formou a partir daí, onde se formou a partir daí as 12 tribos de Israel. Então, gostaria de falar hoje, já falei sobre as bênçãos de Deus na vida de todos aqueles que têm o israelita praticante da Torá. Quando se fala praticante da Torá, das leis de Deus, o que é que Deus mandou o israelita praticar? Kashrut, Shabat, a obedecer as regras de cada Hagim, né? E praticar e viver essas regras estabelecidas por Deus, deixando de lado aquelas estabelecidas por homens, por seres humanos comuns. Então você tem que viver as regras de Deus, né? E tomar cuidado para não submeter a regras humanas e deixar as regras de Deus de lado. Então, eu gostaria, já que eu falei anteriormente sobre as bênçãos de Deus na vida de todos aqueles que têm um israelita na sua vida, que tem um israelita praticante, não um israelita rebelde que não quer saber da Torá, ou que está se voltando aí para outros livros com regras humanas e esotéricas. Estou se falando daqueles que praticam a Torá escrita, que a Torá, essa foi a Torá, é a Torá que nós reconhecemos, que é exatamente a Torá que Deus deu aos nossos antepassados por meio de Moshe e foi passando de geração para geração até chegar em nossas mãos, né, como herança passada de geração em geração. Então a Torá para nós, a Torá escrita, ela é para nós uma herança de Deus. Como já falei sobre as bênçãos de Deus na vida de todos aqueles que têm um israelita, que amam o israelita, que respeitam o israelita, que têm um israelita na sua vida. Eu gostaria de falar hoje sobre as maldições de Deus sobre aqueles que se levantam contra um israelita, tá bom? Sobre aqueles que perseguem o israelita. Não estou falando do israelita rebelde, estou falando do israelita praticante. Se você se levanta contra o israelita praticante da Kashrut, né? Praticante do Shabat, praticante das outras regras estabelecidas por Deus, das leis de nosso Deus, né? Então, é claro, você vai estar se levantando literalmente contra Deus. Eu tenho visto, já vi, né, muitos acontecimentos nos tempos de agora, né, até acontecimentos próximos a mim, de pessoas que em defesa da criatura acabam blasfemando o Criador. A vontade de defender, de ser um advogado, de querer justificações e defender a qualquer custo, né, uma criatura, né, que não veio da parte de Deus, acaba a pessoa abrindo a boca e blasfemando o Criador por causa dessa criatura. Às vezes, quando nós falamos o motivo de não acreditarmos em certa pessoa, de que ela não era um enviado de Deus, nem a filho de Deus, muito menos Deus, né? Então as pessoas às vezes acabam blasfemando de Deus, do Deus de verdade, né? Então, em defesa de uma criatura, a pessoa blasfema do Criador e acaba realmente se dando mal. Eu já vi muitas consequências na vida de muitas pessoas, porque se sou eu que estou falando, então as maldições, os males deveriam vir sobre mim, né? Eu já deveria estar morto por isso, né? Não estamos ironizando a religião de pessoa alguma, não estamos brincando com a fé alheia, né? Com a crença alheia. Não, estamos apenas dizendo porque não acreditamos. Né? Simplesmente falamos o motivo pelo qual não acreditamos e mostramos, né? Com todas as provas, com todas as evidências, com todos os motivos que nós temos para não acreditar em certa criatura, né?
cultuada até hoje pela maioria das pessoas em todo o mundo. É isso. Então nós somos uma minoria que acreditamos em Deus, bendito seja Ele, Deus é Espírito, e nós, né, servimos ao nosso Criador, e como falamos, servimos ao Deus que criou os homens e não o Deus que os homens criaram. Né? E as pessoas às vezes se revoltam porque nós não aceitamos o que eles falam e acabam blasfemando de Deus para defender essa criatura, para defender esse ser, para defender essa pessoa, e acaba essa pessoa realmente, ao blasfemar de Deus, acabam realmente atraindo maldições para suas vidas, né, problemas, né, e até mortes. Né, pessoas que estão bem de saúde, de repente adoecem e morrem, ou têm uma doença incurável, irreversível na sua vida, porque para defender, né, o que ela defende, né, para defender né, o que ela prega, ele é capaz de tudo, é capaz de uma coisa cega, de tal forma que acaba blasfemando de Deus, falando mal de Deus, murmurando de Deus. Tem gente que já chegou a abrir a boca para dizer que nós adorávamos vacas. Tu está falando, nós servimos ao Deus que criou os homens, o Deus Criador. Quando o Deus, né, que logo no início, né, da Torá começa já mostrando quem é esse Deus que nós acreditamos, né? Que nós acreditamos. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as fontes das águas, né? Então é nesse Deus que nós acreditamos, no Deus Criador. Então quando você nos oferece uma criatura, né? Quando você nos oferece uma criatura, nós sabemos que ao oferecer uma criatura, você está realmente, nós vemos você como blasfemador, né? Querendo nos desviar do Criador para uma criatura. Então isso para nós é uma coisa, digamos assim, pecaminosa e muito grave, querer comparar Deus com essa criatura ou comparar essa criatura com Deus. Você sabe que Deus é incomparável, né? E não pode se comparar Deus com criatura, com homem nenhum, nem homem com Deus, né? Então, se morreu é porque era humano, era mortal como todo mundo. Então gostaria de convidar você a ler comigo as maldições que virão sobre a vida de todos aqueles que nos amaldiçoam, né? Nós não temos medo de praga, de goi, de pessoas que adoram outros deuses, criaturas diversas, porque não é o Criador, então é criaturas, né? Se era humano, se morreu como todo mundo morre, né? Se chegou ao fim, então não era um Deus, era um mortal como todo mundo, né? Então as pessoas acabam falando besteira, e eu gostaria de aconselhar, né, neste momento, que você nunca faça isso, né? Perseguindo o israelita, porque o israelita não acredita naquilo que você acredita. Nós acreditamos em Deus, estamos bem com Deus. Por que nós iremos acreditar numa criatura, em um ser humano mortal, que nem existe mais, que morreu, não é isso? Então, eu gostaria de convidar você para lembrar novamente que foi a partir de Avraham que Deus criou o nosso povo israelita. E quando Deus fala com Avraham, as bênçãos que Deus entrega a Avraham, né, com as quais Deus abençoa Avraham, né, ela vai sendo repassada para a sua linhagem, para a sua descendência, para seus filhos, netos, bisnetos, até a geração atual e a posterior. Tá bom, gente? E as posteriores, vou assim dizer. Eu gostaria de convidar você para Bereshit, tá bom? Bereshit é o primeiro livro da Torá, e gostaria de ler a partir do versículo 1 do capítulo 12 de Bereshit, que diz assim: Ora, Yahvé disse a Avram: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora o 3 diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então lembre-se,
Quando você nos abençoa, você é abençoado. Quando você me amaldiçoa, você é amaldiçoado, tá bom? Porque você acha que uma pessoa que acredita em criatura, que invoca uma criatura no lugar do Criador, tem um poder de amaldiçoar a minha vida ou a vida de um israelita praticante da Torá, né? Então, está aqui a bênção que Deus deu sobre Abraão. Aquele que te abençoar será abençoado, mas aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Ou seja, a praga vai cair sobre tua cabeça. A praga vai cair sobre a cabeça de todos aqueles que te amaldiçoar e ficar jogando praga em você, né, amaldiçoando sua vida. Essa pessoa vai, ao contrário, vai ter maldições sobre sua vida. Nós não tememos a praga de ninguém, nós não tememos a maldições de seres humanos algum, de ser humano algum. Por quê? Porque Deus nos deu esta garantia, porque isso foi dado ao nosso pai Abraão, né? O homem do qual se formou o nosso povo. Né? E quando Deus dá uma bênção para Abraão, fala isso para Abraão, ele repassa isso para a sua geração, entendeu? Até os dias de hoje e as gerações posteriores, né? Então, novamente, olha o que Deus diz aqui: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, Deus vai abençoar quem me abençoa e vai amaldiçoar quem me amaldiçoa. Então, se você me deseja o bem virá sobre ti. Se você me deseja o mal cairá sobre sua cabeça. Entendeu? Não tem aquele ditado, não sei se você já viu um ditado que às vezes colocam em carros, em automóveis, gostam de botar frases. Eu vi uma frase que diz assim, que Deus te dê em dobro tudo quanto você me deseja, entendeu? Então, tudo que você deseja de mal vai cair sobre sua cabeça. Nós não estamos preocupados com fulano, com ciclano, que fica amaldiçoando, que fica rogando praga, entendeu? Contra as nossas vidas, porque as pragas vão cair sobre a cabeça dessa pessoa automaticamente. Vão cair sobre sua cabeça naturalmente, porque Deus falou. Então vemos aqui uma das bênçãos dadas a nós israelitas, tá bom? Que por Deus, né? Que se alguém abençoar a gente, essa pessoa vai ser abençoada. Todo bem que a pessoa nos desejar, virá também sobre ela o bem. Mas todo mal que essa pessoa desejar para nós, cairá sobre a cabeça dela. Tá bom, gente? Então não adianta bater um israelita, perseguir um israelita, porque quanto mais você bate, mais ele cresce. Quanto mais você persegue, mais ele, ele se estende. A sua perseguição não vai valer de nada, vai valer para você, na verdade, cair diante de um israelita praticante. Tá bom? Quando se fala praticar a Torá, não se fala aquelas regras idiotas criadas por seres humanos. Ah, não pode beber, quem bebe não é de Deus, quem bebe não é de Deus. Entendeu, gente? E nós levantamos o nosso copo de kiddush toda sexta-feira e bebemos em família, tá bom? Isso é normal, até num país que não é um país que pratica o israelismo, entendeu, gente? Como Portugal, é normal você sentar à mesa em família, pegar um copo de vinho e beber como se fosse suco, entendeu? É tradição de família, é normal isso aí para eles. E olha, eles são cristãos, os portugueses são cristãos e têm a cultura de beber vinho naturalmente como se fosse suco, às vezes na janta, às vezes no almoço, às vezes no encontro com amigos. E são cristãos e não vê pecado nisso. Não entendo por que as pessoas querem nos perseguir dizendo que não estamos em pecado, porque nós levantamos o copo de kiddush e nós bebemos vinho toda sexta-feira à noite, ou seja, no início do Shabat, né? Ou se nós na Hag de Purim, né? Na Hag Purim, nós bebemos um pouco a mais de vinho, entendeu, gente? Então, essa pessoa nos persegue e diz, nós não servimos a Deus, tá bom? Nós servimos a Deus. E o Deus que estabeleceu a castigo para nós, isso nós praticamos. O Deus que mandou a gente, o que Deus manda é mandamento, o Deus que mandou a gente observar o Shabat, nós observamos. O Deus que ordenou que nós observássemos outras regras que nós observamos. Agora, essas regrinhas aí, criadas aí por homens,
para nos escravizar, para tirar nossa liberdade, regras humanas, não venham com essa para nós, porque nós não iremos obedecer, não iremos nos submeter diante de seres humanos. Tá bom, gente? Então, bendito seja Deus pelo fruto da videira. Tá bom, gente? Então, essa é a graça que, ou seja, é a bênção que recitamos quando nós bebemos vinho, e vamos agradecer sim pelo fruto da videira, tá bom? Que é a uva da qual é feito o vinho, e não iremos ligar para isso. Então, se a pessoa nos persegue se escandalizando porque bebemos, então é melhor você procurar qualquer outro canto para você participar, uma outra comunidade, porque nós bebemos sim, tá bom? Nós bebemos sim. Então, agora, o que nós não ignoramos é o que Deus mandou a gente fazer, tá bom? Então, pessoas que ignoram o que Deus ordenou, não bebe, não fuma, não joga, entendeu? E desobedece tudo aqui. O que está escrito aqui na Torá não obedece nada, entendeu, gente? Então, lembre-se, essa bênção é dada para israelita que pratica o israelismo, né? Pratica as regras que estão aqui, dadas por Deus, tá bom, gente? E não por um ser humano. Então, vemos ali atrás a bênção que Deus deu ao nosso pai Abraão, o homem do qual se formou, né, o nosso povo israelita. E agora nós vemos aqui uma bênção, que você vê que a bênção vai se estendendo para as gerações posteriores. Essa bênção veio sobre o filho de Abraão, sobre Isaac, né? E também aqui nós iremos falar sobre Jacó, né? Cujo nome foi mudado por Deus para Israel, daí veio o nome israelitas, filho de Israel. Então vemos aqui Deus falando, ou seja, o pai, né, o pai de Jacó, né, abençoando a vida do próprio filho. Ele diz assim, a partir do versículo 28 do capítulo 27, versículo 28, a partir do versículo 28 do capítulo 27 de Bereshit. Olha o que o pai, como é que o pai abençoa o filho dele, quer dizer, a bênção que ele recebeu de seu pai Abraão, Isaac, ele repassa essa bênção para seu filho Jacó, neto de Abraão, né? Então, vemos aqui, diz assim, versículo 28 do capítulo 27 de Bereshit, e diz assim: assim, pois, te der Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e das doçuras da terra, e abundância de trigo e de mosto. O 29 diz assim: sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti, seja senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te amaldiçoarem. Entendeu, gente? Veja só a bênção que Isaac lança sobre seu filho Jacó, porque ele recebeu, e Abraão recebeu essa bênção de Deus, deu essa bênção para Isaac, seu filho, e Isaac repassou isso para um neto de Abraão, né? Para seu filho, né? O Isaac repassou para seu filho Jacó, né? Posteriormente o nome é mudado para Israel. E olha que ele diz: malditos sejam, uma das bênçãos que Deus dá para Jacó. Ele diz assim: malditos sejam os que te amaldiçoarem. Malditos sejam aqueles que te amaldiçoarem. Benditos sejam os que te abençoarem. Então, malditos serão aqueles que nos amaldiçoarem. Malditos serão aqueles que jogarem praga em nós. Malditos serão aqueles que lançarem, né, maldições, que desejarem o mal para nós. Serão malditos. Nós somos israelitas, nós somos, como disse Muhammad, né, que chamam de Maomé, quando ele estava andando, cavalgando com alguns soldados seus, ele encontrou um grupo de israelitas, comumente chamados judeus, e ele disse: como chamarei estes? E ele mesmo respondeu: eu já sei, eu os chamarei de o povo do livro. Nós somos o povo do livro, tá bom, gente? O povo do livro. Então, Deus aqui, vemos aqui uma bênção que vai se passando de geração em geração, e Isaac repassa, né, uma bênção que recebeu do pai dele, que foi Abraão, né? E
abençoa seu filho Jacó, né? Ou seja, Israel, seu filho Israel, é abençoado. Israel é abençoado pelo seu próprio pai Isaac com essa bênção. Malditos sejam aqueles que te amaldiçoarem. Então, meu caro israelita, não tema maldições, praga, nem nada disso, entendeu? Não tema porque essas pessoas serão malditas. Aqueles que te amaldiçoarem serão malditas, serão malditos. Tá bom? E aqueles que te abençoarem serão abençoados. Tá bom? Então, se você é geração de Israel, se você faz parte do povo de Israel, entendeu? Se você é geração de Abraão, ou seja por linhagem, ou seja por adoção, né? Linhagem, aqueles que vêm de linhagem, filho, né? E posteriormente, e aqueles adotivos, que são aqueles por conversão, como a mulher de Yehudá, que não era israelita, era cananita, né? Que se formou a tribo de Yehudá, um israelita se casou com uma cananita e formou a tribo de Judá, né? A tribo de Shimon, né? A mulher de Shimon não era israelita de nascença, ela se converteu, era filha adotiva de Abraão, ela se converteu e formou, juntamente com Shimon, a tribo de Shimon, né? Vemos ali a tribo de Yosef. Você sabe que Yosef Mitzrayim, né, que chama o José do Egito, ele se casou com uma egípcia, não se casou com uma israelita, ele se casou com uma egípcia, tá bom? Então, essa egípcia, ela se converteu, tá bom, gente? Então, ela passou a fazer parte do povo. Então, ela passou a ser filha adotiva de Abraão, fazia parte da família israelita, mas por adoção. Ela filha adotiva, se casou com um israelita nativo e acabou formando ali a tribo de Yosef, né? Posteriormente dividida em dois principados, o principado de Menashe e de Efraim, né? Vemos uma filha também adotiva, que é a mulher de Moshe. A mulher de Moshe era filha do sacerdote de Midian. Então a mulher de Moshe era o quê? A mulher de Moshe era midianita. Ela se converteu, então ela passou a ser uma filha adotiva de Abraão e a fazer parte da nossa família israelita, tá bom, gente? Então, vemos ali Moshe, né, o nosso grande líder, Moshe, um israelita nato, se casar com uma midianita que se converteu e acabou sendo filha adotiva de Abraão, né? Largou os deuses do seu pai, do seu povo moabita, midianita, né? E ali ela passou a fazer parte da família israelita, sendo filha adotiva. Nós vemos também outra filha adotiva, foi Ruth, né? Quando seu marido faleceu e que Naomi disse assim, olha, pode voltar para Moabe, você é moabita, pode voltar para lá. Ela disse assim, olha, Batista, eu não quero ir embora, eu gosto de você, você é minha sogra, como se fosse minha mãe, né? Então, ela diz assim, olha, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, entendeu? Então, veja só, ela deixou de lado o povo moabita, deixou de considerar o povo moabita, Ruth era moabita, mas ela deixou de considerar o povo moabita como seu povo e passou a considerar o povo israelita como o povo dela. Ela deixou de considerar os deuses moabitas como deuses dela e passou a considerar o Deus de Israel, né, como seu Deus. Então diz, o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Então ela se converteu ali e ali ela se tornou também mais uma filha adotiva de Abraão, fazer parte da família israelita sem discriminação alguma de quem é por linhagem e de quem é por conversão, até porque ela se casou com um israelita nativo e ela, a moabita convertida, a filha adotiva de Abraão, né? Ela passou a ser o quê? Bisavó de quem? De David Meller, entendeu, gente? Então, lembre-se, a partir do momento que alguém te amaldiçoa, ela está sendo amaldiçoada. E essas bênçãos foram repassadas, vêm sendo repassadas de geração em geração e continua valendo até o dia de hoje. A não ser que esse israelita não esteja nem aí para o Shabat, para Kashrut e outras leis de Deus. Aí tudo bem, isso aí não vai valer. Mas se esse israelita é praticante da Torá, praticante das leis que Deus estabeleceu, né? Inclusive uma lei séria que é a lei da idolatria, não fica adorando os seres humanos,
não fica invocando humanos, não fica cantando louvores a humanos, não fica cultuando os seres humanos, cultua a Deus, acredita em Deus, né? Porque nós não prestamos culto a Moshe, por mais que Moshe fez grandes coisas lá no Egito e até no deserto, nós não cultuamos Moshe, né? Mas tem pessoas que adoram um ser humano aí e quer que a gente cultue esse ser como se fosse um ser divino, e ele não é divino para nós, né? Porque não trouxe coisas boas, todos os seus seguidores morreram precocemente, as mulheres ficaram viúvas, os filhos ficaram órfãos, as famílias ficaram destruídas, então não trouxe nada de bom na nossa cabeça, a gente não vê coisa boa nessa pessoa, então nós ficamos com o nosso Deus, tá bom? O que o israelita precisa é deixar Talmud de lado e praticar a Torá escrita, viver a Torá escrita, temer ao Deus Criador e tomar cuidado com coisas pagãs, entendeu? Com helenismo, né? Então, eu gostaria de um pouco mais adiante, convidar você para acompanhar comigo, né, um pouco mais adiante, a nossa Sagrada Torá, o nosso Sagrado Livro, né, para a gente saborear, para a gente se alimentar, né, do que está escrito, do que vem de nosso Deus, de nosso Criador. Então, convido você para abrir a Torá, tá bom? Ainda um pouco mais à frente, agora no quarto livro, né, da nossa Torá, que é Bamidbar, né? Vamos ler a partir do versículo 4 do capítulo 27. Capítulo 4 do versículo 27 de Bamidbar diz assim: fala aquele, que é Bilã falando, Bilã, diz assim, fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacob, as tuas moradas, ó Israel, como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores do sândalo, e a revé os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes mandarão águas, e a sua semente estará em suas águas, e o seu rei se exaltará mais do que Agag, e o seu reino será elevado. Deus o tirou do Egito. As suas forças são como as do unicórnio. Consumirá os goim, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. O 9 diz assim: encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Bendito os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem, tá? Olha só o que é que Bilã fala. A bênção que Bilã foi contratado por um inimigo de Israel para amaldiçoar Israel. E Israel aqui você vê tratado como se fosse uma pessoa, né? E é para ser amaldiçoado. Então ele reverte, Bilã, em vez de amaldiçoar Israel, né? O povo, né? Agora o povo, ele abençoa Israel, dizendo assim: benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. E o caro israelita, benditos serão aqueles que te abençoarem, e malditos serão aqueles que te amaldiçoarem. Benditos serão aqueles que te desejarem bem. Bem sucederão aqueles que te desejarem bem, e mal sucederão sobre aqueles que te desejarem mal. Quem se levanta contra você está se levantando contra Deus. Quem se levanta contra um católico está se levantando contra Maria. Quem se levanta contra um cristão está se levantando contra Jesus ou Yeshua. Mas quem se levanta contra um israelita praticante da Torá escrita está se levantando diretamente contra Deus. Tá bom? Deus. A conexão do israelita é somente com Deus, o seu Criador. Bendito seja Ele. Então, Bilã temeu. Tá bom? Bilã temeu. E disse: se eu amaldiçoar esse povo, eu vou ser amaldiçoado. Então eu vou amaldiçoar porque a praga vai cair sobre minha cabeça. Então, em vez de ter amaldiçoado o nosso povo Israel, já lá no deserto, né? Então já tinha Jacob, já tinha mudado o nome para Israel, né? Já tinha tido 12 filhos, 12 filhos tiveram filhos e formaram as 12 tribos. Passaram mais de 400 anos no Egito. Deus os tirou
do Egito. E quando chega lá no deserto, o inimigo de Israel, ele contrata uma pessoa para amaldiçoar Israel. E essa pessoa teme, foi Bilã. Ele teme e, em vez de amaldiçoar Israel, ele abençoa Israel. Diz, benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Entendeu? Então por que temer esse negócio? Fulano vai fazer macumba. Se eu falando macumba, o Espírito vai dizer, como é que você tem coragem de mandar eu me levantar contra o próprio Deus? Se a pessoa invoca Maria, claro, Maria está lá presente na vida dessas pessoas. Invoca Jesus, digamos que Jesus está lá na vida dessas pessoas, né? Se nós invocamos a Deus, quem está na nossa vida? Deus. Quem está em nosso... Quando nós nos levantamos, por quem chamamos? Por Deus, nosso Criador. Se nós iremos comer, nós bendizemos ao Deus, nosso Criador. Se vamos viajar, nós invocamos a Deus, nosso Criador, pedindo sua bênção para sair, entendeu? Então nós estamos invocando o nosso Criador todo o tempo, e nosso Criador é quem está, porque é Ele que está sendo chamado. Nós não chamamos nenhum ser além de Deus. Nós não invocamos nenhuma outra pessoa além do nosso Criador. Nós invocamos ao nosso Deus. Então é nosso Deus que está em nossas vidas, é nosso Deus que está aqui presente. Tá bom? Então, não tem outro ser. Então ele não precisa de reforço, não precisa de ajuda. Não precisa, tá bom? Nós não precisamos de outro ser para dar reforço para Deus. Deus é Deus e pronto, acabou. Entendeu? Então, se vivemos para Deus, se invocamos a Deus, é Deus que está em nossas vidas, é Deus que está em nossos lares, é Deus que está em nosso viver. E não desviamos a nossa mente para dividir, né, o nosso culto, né, o ato de cultuar, né, nós dividimos entre Deus e uma outra pessoa, entre nosso Criador e uma criatura, não. Criatura, se nós invocamos outra criatura, nós estamos sendo idólatras. Então, para quem amaldiçoa nossas vidas, você está estragando sua vida, você está enguiçando sua vida. Quem joga praga em nós está se dando mal, tá bom? Então, observa como é que está a tua vida depois que tu começou a jogar praga em nossas vidas, como começou a falar mal, entendeu? A blasfemar do Criador para defender criatura, né? E em nome da tua crença, em nome do teu Deus, o Deus que tu serve, entendeu? Observa como é que está a tua vida e tu vai ver realmente se está boa ou se está mal, se está indo bem. Bom, então, se digamos assim, alguém pode receber algum mal, esse alguém seria eu, sou eu que digo, não, nós não acreditamos por causa disso, por causa daquilo, nós estamos ironizando a crença de ninguém, não estamos fazendo nada, digamos assim, de ofensa à crença alheia, simplesmente falamos por quê, explicamos por que não acreditamos e provamos por que não acreditamos, não tem nada de bom, só morte, 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 morte. Tá bom? Viúva, órfãos, família destruídas, entendeu? Então, para quê? Então, se essa pessoa não trouxe nada de bom naquele tempo, não vai trazer nada de bom agora, tá bom? Até porque eu conheço muita gente, entendeu? Que tem essa crença e a sua vida é aparentemente boa de longe, até você se aproximar e você ver que a vida daquela pessoa, na verdade, está pior do que se imagina, com tantos problemas, muitos deles irreversíveis, entendeu? Então ficamos com Deus, tá bom? Tá bom demais o nosso Deus, o nosso Criador, bendito seja Ele. Acreditamos no Deus que criou os homens e não no Deus que os homens criou. O nosso Deus é imortal, o nosso Deus nunca morreu e nunca vai morrer, porque é Espírito. Nem nunca se foi visto e nunca vai se ver, porque acreditamos no Deus que é Espírito, no Deus Criador. Bendito seja Ele eternamente. Então eu lembro de um caso, que cai exatamente uma Hag, né, uma Hag Purim, que nós lembramos muito desse caso aí, foi o caso de Mordecai, o israelita. Olha, israelita, está escrito lá que é judeu, mas só que você vai ver que Mordecai ele não era da tribo de Yehudá, ele era da tribo de Benjamim, então ele é chamado até de ser benjamita e não de judeu, tá bom? Então, o termo correto é israelita. Então ele era um israelita, tá bom? Porque todo
todo judeu é israelita, mas nem todo israelita é judeu, porque fazem parte de outras tribos também, como Mordecai. Então Mordecai era israelita, tá bom? Da tribo de Binyamin. E surgiu um indivíduo colocado pelo rei Ahasverosh, né? E esse indivíduo ele foi colocado em um grau muito alto, né? No reino do rei Ahasverosh, né? E ele queria que todas as pessoas se dobrassem perante ele, né? Se dobrassem perante ele, que reverenciasse ele quando Ramã chegava. Ramã era o nome dele. Então quando Ramã chegava, né, todo mundo se dobrava. Olha, Ramã, a segunda pessoa maior no reino, depois do rei Ahasverosh. Então, Ramã. Então, quando Ramã aparecia, todo mundo se dobrava, menos Mordecai, não se dobrava. Não se dobrava. Isso foi fazendo com que Ramã, né, ele fosse criando ódio, fosse tendo raiva de Mordecai. E nós sabemos, gente, nós sabemos que esse ódio desse narcisista, vou assim dizer, chamado Ramã, foi crescendo tanto a ponto de ele dizer assim: faça uma forca, que eu quero matar esse israelita aí. Esse israelita vai ser morto e enforcado, eu vou enforcar esse israelita. Tá? E foi perseguindo esse israelita, foi se levantando contra esse israelita, entendeu? Até chegar um momento, e houve um momento em que 2 eunucos do rei Ahasverosh estavam conspirando matar o rei. E Mordecai ele ficou sabendo e contou para o rei. O rei ele foi receber esse livramento, porque Mordecai, né, ele contou para o rei: olha, estão conspirando, vão matar o rei. Entendeu? Quem são essas pessoas? Fulano e Cicrano, né? Então o rei se apressou e acabou esses 2 eunucos sofrendo consequências graves por causa dessa conspiração, né? Estavam tramando tirar a vida do rei. E o rei Ahasverosh escreveu isso em seu livro, né? Porque os reis tinham um livro de anotação para anotar certos comportamentos de pessoas, ou bons ou maus comportamentos, né? E isso o rei depois entrou em esquecimento, e Mordecai ele não foi, digamos assim, elevado a nada, condecorado a nada, simplesmente foi colocado no esquecimento, né? E chegou um momento em que Ramã ele mandou fazer uma forca para Mordecai, né? E o tempo foi se passando, até chegar um momento em que o rei ali, passeando no seu palácio, disse: eu vou dar uma olhada, folhear ali o meu diário, né? E quando o rei Ahasverosh, ele olha o diário e vê ali algo que está escrito, mostrando ali, né, que houve 2 eunucos que estavam planejando matá-lo, né? E um homem chamado Mordecai, ele foi lá e avisou o rei e livrou o rei da morte. E depois o rei fechou o livro e disse assim: como é? Mas foi feita alguma coisa por esse homem? E disseram: não, nada foi feito. E, olha, então, chama aqui Ramã, né? Ramã. E Ramã era exatamente o sujeito que estava odiando Mordecai, que odiava Mordecai e queria tirar a vida de Mordecai, e já tinha preparado uma forca para Mordecai, entendeu? E quando chega Mordecai, por ele ser a segunda pessoa do rei, e o rei diz para ele: olha, Ramã, me diz uma coisa, o que deveria ser feito ao homem, né, de quem o rei se agrada? O rei se agradou muito de um homem, essa é uma boa pessoa, que fez um grande bem para o rei, e o rei, né, digamos assim, se agradou dessa pessoa e quer fazer alguma coisa por ele. O que deveria ser feito por esse homem? E Ramã, pensando que o rei estava se referindo a ele, né, o narcisista Ramã, ele pensou que, olha, então o rei deve estar se referindo a mim, eu já sei. Ô rei, faz o seguinte: eu acredito que esse homem, em pensamentos que certamente sou eu, né, o rei está se referindo a mim, só pode, né? Esse homem, rei, do qual tu te agradas, deveria ser tu vestido de vestes reais, né? E montar ele no teu melhor cavalo, num cavalo que o rei gosta de andar, e colocar alguém para ir na frente puxando as rédeas,
do cavalo e gritando na frente: assim se faz ao homem, assim faz o rei ao homem, né, de quem ele se agrada, do qual ele se agrada. E quando de repente o rei, quando Ramã pensava que o rei estava se referindo a ele, o rei diz assim: olha, é que existe um homem chamado Mordecai que ele fez um grande benefício a mim, ele não foi beneficiado com nada, então eu peço que você, Ramã, cuide dessa parte aí, vá lá, procura esse homem no meu reino, tá bom? Coloque as vestes reais nesse homem, né? Vista ele com as melhores roupas do rei, monte ele do meu melhor cavalo e vá você puxando nas rédeas, entendeu? E dizendo, gritando para todo mundo saber: assim faz o rei ao homem do qual ele se agrada. E assim foi. Ramã, se sentindo humilhado, esse foi um impacto muito grande para Ramã, que odiava Mordecai, que tinha o poder de tirar a vida de Mordecai, e de repente a coisa se inverte, porque esse Mordecai era um temente a Deus, era um israelita praticante da Torá. E o que acontece é que Ramã foi obrigado a vestir Mordecai das vestes reais, conforme o rei ordenou, montá-lo sobre o cavalo do rei e sair pela rua Ramã puxando o cavalo do rei, gritando ali, dizendo: assim faz o rei, né? Assim exalta o rei, o homem do qual ele se agrada. Então, Ramã começou a cair, tá bom, gente? Diante de Mordecai, o israelita. E quem era Ramã? Né? Uma pessoa que odiava Mordecai, e de repente ele é obrigado a fazer isso. Isso foi humilhante para Ramã, né? Colocar o homem que ele odiava sobre um cavalo e sair puxando o cavalo para ele, puxando o cavalo com ele em cima, né? Com Mordecai em cima, sentado, e gritando que o rei se agradava de Mordecai. Incrível. E olha o que acontece. Depois que tudo isso acontece, ele volta para casa humilhado, ele volta para casa se sentindo mal, e ele vai procurar conselho, sabe de quem? Nos seus amigos, e vai pedir conselho à sua esposa. Eu quero convidar você para abrir a Torá comigo no versículo 13 do capítulo 6 de Esther, tá bom, gente? Versículo 13 do capítulo 6 de Esther. E olha só o que acontece. Quando tudo termina, guarda o cavalo, que Mordecai se retira, Ramã também se retira, vai lá tomar conselho com sua esposa e com seus amigos. Olha o que acontece aqui no versículo 13, capítulo 6 de Esther, diz assim: e contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos israelitas, não prevalecerás contra ele, mas certamente perante ele cairás. Já pensou você, o sujeito lá já foi humilhado, se sentiu humilhado, entendeu? E vai procurar sua esposa para pedir um conselho, vai procurar seus amigos para pedir um conselho. De repente sua esposa abre a boca, em vez de dar um conselho assim que ele põe ele para frente, porque ele já está deprimido, o narcisista já está deprimido, entendeu? Em vez da sua esposa dar um conselho para ele, entendeu? Que bote ele para cima, ao contrário, a própria mulher de Ramã disse assim: olha, se esse homem, diante do qual começastes a cair, tá bom? Tu já saíste puxando o cavalinho para ele. Tu já saíste levando ele sobre um cavalo, tá? Tu saíste gritando palavra de honra sobre esse homem, Mordecai. Se esse homem, olha o que a mulher de Ramã fala: se esse homem, diante do qual começastes a cair, ele for da semente dos israelitas,
tu certamente cairás perante ele, tu não prevalecerás. Tá bom? Então, se você é um israelita, não deve temer aos teus inimigos, porque eles não vão prevalecer contra você. Tá bom? Eles não vão prevalecer. E o tempo se passa e acontece da coisa se inverter, e tinha uma forca ali preparada por Hamã para Mordecai. O tempo se passa, as coisas se invertem, a parente, né, de Mordecai se torna rainha, esposa do rei Ahasverosh. Olha as coisas se invertendo cada vez mais, né? E acaba por meio dela Hamã sendo destituído do seu cargo, entendeu, de ministro, e depois ele é destinado à forca, a morte por forca, tá bom? E olha em que forca Hamã foi enforcado. O rei perguntou sobre uma forca e disseram, olha, tem uma forca ali, que foi exatamente a forca que Hamã preparou para Mordecai. Então o rei disse, o rei Ahasverosh, enforca ele lá naquela forca que ele preparou para Mordecai. Entendeu? Já foi aquele ditado que a pessoa vai cair na própria cova que cavou, ou aquele ditado que diz que a pessoa vai ser enforcada na própria forca que preparou para a pessoa. Entendeu, gente? Então, foi isso que aconteceu, a coisa se inverteu. E Hamã preparou uma forca para Mordecai, e quem foi enforcado nessa forca foi o próprio Hamã. Entendeu, gente? O próprio Hamã foi enforcado. Então, a coisa se inverteu, tá bom? O teu inimigo cava uma cova para você, e é ele que vai ser enterrado nessa cova, porque você é um israelita que invoca o teu Criador, que conversa com o teu Criador, que anda com o teu Criador, que vive para o teu Criador. Então, quem anda com criaturas, assim, invocando criatura, canta louvores a criaturas em lugar do Criador, ou então bota a criatura no lugar do Criador, como um tipo de usurpação. Entendeu, gente? É claro, você não deve temer a essa pessoa, porque essa pessoa cairá perante você. Então, faço minhas as palavras da mulher de Hamã. Se esse homem ou essa mulher, né, que você está perseguindo, for da semente dos israelitas, você cairá perante ele e certamente não prevalecerá. Tá bom? Então, o mesmo se faz para você, meu caro israelita, minha cara israelita, praticante da Torá escrita. Se você é praticante, quem preparou uma forca para você vai ser enforcado nela. Quem preparou uma cova para você vai ser sepultado nessa cova, tá bom? Essa cova que estão cavando vai ser para o próprio indivíduo que cavou essa cova. Porque você, meu caro israelita, invoca Deus. E Deus é Deus. Deus é supremo, tá bom, gente? Então, nós temos a certeza de que não adianta se levantar contra nós. Malditos serão aqueles que nos amaldiçoarem, e benditos serão aqueles que nos abençoarem, tá bom? Quer seja israelita, que seja goi. Se a pessoa é goi e essa pessoa nos abençoa, ela será abençoada. Se a pessoa é goi e essa pessoa nos amaldiçoa, esse goi vai ser amaldiçoado. Se um israelita não praticante amaldiçoa a tua vida, esse israelita vai ser amaldiçoado. Mas se esse israelita abençoa a tua vida, tá bom? Ele será abençoado. Então não importa quem seja teu inimigo, quem é teu inimigo. Está aqui a bênção de Deus para quem abençoa a vida de um israelita. E aqui estão as maldições de Deus para quem amaldiçoa a vida de um israelita. Nós vemos isso aqui no próprio Torá e Tanar, né, gente? Vemos a história de Mordecai perseguido pelo narcisista Hamã, né, o sujeito que queria que Hamã se dobrasse perante ele. Ora, onde um israelita vai se dobrar diante, a não ser de Deus? Nós não dobramos diante de Deus, o nosso Criador, bendito seja Ele, né? E devido à perseguição, resultou do sujeito preparar a morte para ele, e quem morreu foi, né, o próprio Hamã que morreu. E Mordecai se tornou ministro no lugar de Hamã. Quem ocupou o lugar de Hamã? Mordecai.
Entendeu, gente? Então, acredite, nós temos que acreditar no nosso Deus, tá bom? Então, assim como tem bênçãos para quem abençoa o israelita, também tem a maldição para quem amaldiçoa o israelita. Não sei se você lembra do caso do Evos, do presidente da Venezuela, O sujeito ele estava bem até amaldiçoar o nosso povo Israel. E ele morreu, mesmo sendo rico, mesmo tendo muito dinheiro, fez tratamento com os melhores médicos, os melhores hospitais, tinha muito dinheiro, mas mesmo assim morreu de câncer, não é isso? Então, vemos também um apresentador, um repórter famoso de uma TV, não vou nem falar o nome, nem ser permitido falar, para não acabar atrapalhando, né, esse vídeo. Mas você já sabe muito bem que esse repórter, ou seja, esse apresentador de um jornal de TV, né, ele viu ali um problema entre israelenses e palestinos e ele falou um palavrão com Deus. Não durou muito tempo e o helicóptero onde estava esse indivíduo, esse repórter, ele se chocou com uma carreta e esse indivíduo morreu. Esse repórter famoso morreu. Então está gravado para todo mundo ver que esse repórter falou um palavrão com Deus. Não foi com Jesus, foi com Deus, tá bom? O Criador de tudo e de todas as coisas. Tá bom, gente? Então a pessoa fala com o Criador, né? Achando que é igual a Buda, igual a Hare Krishna, igual a outros deuses, e acaba realmente blasfemando de Deus do Criador, bendito seja ele, né? Como esse indivíduo, esse apresentador, esse repórter blasfemou, ele usou um palavrão e em pouco tempo ele que saía para como é que se diz? De um lado para o outro, né? Para dar palestras em diversos lugares, cidades, bairros e estados, ele acabou morrendo porque o helicóptero dele se chocou com uma carreta, incrivelmente. Tá bom, gente? O motorista da carreta escapou, né? Mas esse repórter não escapou, morreu. Tá bom, gente? Porque ele falou um palavrão com Deus. Tá bom? Deus, bendito seja ele, e nós acreditamos nele. Então, malditos sejam os que te amaldiçoarem, meu caro israelita, e benditos sejam aqueles que te abençoarem. Bendito seja o Deus de Israel, de Israel, o povo, não falando povo, o Deus do povo de Israel, espalhado por todo o mundo. Bendito seja ele eternamente. E abençoe ele a vida de quem abençoa a vida de um israelita. E amaldiçoe ele a vida de quem amaldiçoa a vida de um israelita. Então, não esqueça disso. Aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Tá bom? Então, Deus abençoe você grandemente. Tá bom? Eu espero que você não tema praga de ninguém, que você, meu caro israelita, fique despreocupado com quem te deseja o mal, com quem deseja realmente a tua destruição, porque as pessoas que desejam a tua morte vão todos morrer, tá bom? Então, isso já aconteceu comigo. Pessoas que me desejavam a morte morreram, eu estou vivo aqui. Pessoas que diziam que eu ia morrer, e eu, por enquanto, continuo vivo, tá bom? Pessoas que falavam tanta besteira a meu respeito, a vida deles está piorando cada vez mais, né? Enguiçando cada vez mais, enquanto que pessoas que me abençoam estão sendo abençoadas. Então, é o mesmo que acontece com você, meu caro israelita. As pessoas que estão se levantando contra você, se você é praticante, se você teme a Deus, né? Então, elas serão abençoadas. Se querem ter o mal, vão ser amaldiçoadas. O mal vai cair sobre a cabeça delas. Vai cair sobre a cabeça delas. Então, estou confiante em Deus. Tá bom? Por enquanto, estou vivo. Enquanto que aqueles que acham que eu sou
que, que acham, né, que eu sou do mal, simplesmente porque não aceito a sua crença, né, e que me desejam mal, estão morrendo e eu estou ficando vivo. Não era para eu morrer, era para eu morrer, não para essas pessoas morrerem. Era para eu estar doente com pelo menos um câncer. E por enquanto eu estou de pé, estou saudável, tá bom? Então, era para males e umas males virem sobre mim. O que há contra a minha vida é simplesmente perseguição humana. Humano que me odeia. Humano que me deseja o mal. Humanos que não me desejam nada de bom. Humanos, entendeu? Que falam de perseguição lá em outro país, que lá tem perseguição contra eles e aqui eles perseguem a nós. É incrível, né? É como a questão da discriminação. Por exemplo, o negro não pode ser discriminado, porque isso é crime e resulta em processo, né? Em processo na justiça. Mas só que os negros discriminam, seja gordos, sejam autistas, sejam pessoas diferentes deles. Então, quem é beneficiado com a lei, com essa lei de discriminação, não deveria estar discriminando ninguém, mas discriminam, lamentavelmente, né? Lamentavelmente discriminam, né? Então, quantas pessoas por aí, então, se a lei não serve para todos, então não deveria servir para ninguém. Por exemplo, pessoas homossexuais que reclamam de serem discriminados, discriminam e perseguem, entendeu? Também. Então, se eles são beneficiados e outras pessoas que são discriminadas por essas pessoas não são beneficiadas, então acredito que essa lei deveria acabar. Então, ou serve para todos ou não serve para ninguém, é isso? O que nós temos é a proteção de Deus, a proteção do nosso Criador e a garantia de que todos aqueles que se levantam contra nós estão se levantando contra Deus. Então, que nosso Deus abençoe grandemente a sua vida. Shalom, Shabbat Shalom, Verahit Reut.